queria convidar aqui o auxiliar Oséias para estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1, apenas um versículo. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Podemos ler, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somente até aí. Bíblia aberta em nome de Jesus. Antes mesmo de iniciarmos a falar um pouco a respeito do texto ao qual nós acabamos de ler, é muito importante nós entendermos um pouco do contexto em que a carta de Paulo aos Romanos ela é escrita, ou até mesmo a nação em que a carta ela é destinada. Nós bem sabemos que a carta foi destinada a uma igreja que estava na nação romana. Roma, ela era conhecida como uma nação totalmente depravada pelo pecado. Era uma nação que estava destruída totalmente espiritualmente. Uma nação que não tinha um temor de Deus, pois Roma, ou os seus habitantes, eles adoravam a muitos deuses e a muitos ídolos. Roma, ela era governada por imperadores, homens que se autoproclamavam como sendo verdadeiros deuses. A gente vê o caso clássico de César Augusto, um homem que se autoproclamava como sendo Deus, fazendo com que os seus súditos se voltassem a ele, se rendessem a ele, o venerassem como sendo um verdadeiro Deus. A gente vê, por exemplo, um outro imperador chamado Nero, o tirano Nero, aquele que incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos, e a partir desse episódio os cristãos começaram a ser perseguidos em Roma. Então Roma é uma nação depravada, destruída pelo pecado, mas agora a gente vê uma igreja de Jesus sendo estabelecida naquele lugar. O propósito disso é porque Deus chamou-nos para sermos santos, a fim de que nós anunciemos a um Deus santo. A igreja agora ela começa a ser fundada, a igreja ela começa a crescer naquele território, naquela nação tão destruída espiritualmente. Agora Paulo, ele começa a aconselhar os crentes romanos, lhes instruindo a forma como eles deveriam viver, como eles deveriam cultuar ao Deus verdadeiro. E Paulo inicia as suas palavras no capítulo 12, versículo 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa palavra, ela quer nos dizer que Paulo estava fazendo um pedido insistente àqueles irmãos. O pedido de Paulo era que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Quando eu olho para o versículo 1 de Romanos 12, eu começo a perceber o contraste que Paulo está fazendo aos rituais judaicos do Antigo Testamento. Porque Paulo, ele está nos colocando os crentes na posição de sumo sacerdote, daqueles que entregam algo a Deus, mas ao mesmo tempo Paulo nos coloca na posição daqueles que são entregues a Deus. Por um lado, nós vamos ver Paulo mandando nós nos entregarmos a Deus. Por outro lado, nós vamos ver Paulo dizendo que nós somos os próprios sacrifícios entregues a Deus. O pastor Timothy Keller, em seu livro A Cruz do Rei, ele vai comentar um episódio que ele foi a um culto de um ministro amigo dele, e esse ministro, ele estava ministrando sobre Zacarias, ele estava falando a respeito do templo e do sumo sacerdote Josué. Ele começa a descrever
aquilo que ele estava vendo. E então ele disse que aquele ministro passou o culto todo chorando ao pregar aquela pregação. Ele disse que ele começou a falar a respeito do templo e ele fez a divisão do tabernáculo. Ele disse que o tabernáculo ele era dividido em três. Era o átrio ou o átrio, esqueci agora, faltou a memória, mas era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou como alguns gostam de chamar, Santo dos Santos. Ele começa a falar a respeito da preparação do sumo sacerdote para, primeiro, se apresentar diante de Deus e, segundo, entregar algo a Deus. Ele vai mencionar no seu livro que o sumo sacerdote, quando estava faltando uma semana antes da festa do Yom Kippur, ou do dia da expiação, ele era separado de todo o convívio social, a fim de que ele não viesse comer e nem tocar nada impuro ou comer algo impuro. Ele estava isolado de todo o convívio social para que ele viesse se santificar. Ele começa a dizer que as pessoas, os sacerdotes, levavam comida a ele, comida escolhida. Ele também menciona dizendo que quando faltava um dia ao dia da expiação, ao dia da festa do Yom Kippur, ele começa a dizer que o sumo sacerdote, ele não dormia, ele não comia e ele não bebia nada. Ele passava o dia e a noite simplesmente meditando na Torá e orando a Deus, a fim de que a sua alma fosse santificada e ele viesse se apresentar diante de Deus e entregar algo a Deus. Quando chegava o dia da festa, ele se apresentava no tabernáculo, ele tomava um primeiro banho da cabeça aos pés, ele vestia uma veste branca de linho fino, e então ele entrava no lugar santíssimo, ele entregava sacrifícios pelo seu próprio pecado. Em seguida ele saía do lugar santíssimo, ele tirava aquela veste, tomava um segundo banho, vestia uma segunda veste, e então ele entrava pela segunda vez no lugar santíssimo. Ele agora ia sacrificar os pecados dos sacerdotes. Ele saía do lugar santíssimo, ele tirava a roupa, tomava um terceiro banho, vestia uma terceira veste, e pela terceira vez ele entrava no lugar santíssimo e agora ia entregar sacrifícios pelo pecado do povo. Timothy Keller, ele afirma que toda a multidão, todo o povo, eles rodeavam o tabernáculo. Eles estavam vendo a conduta do sumo sacerdote. Afinal de contas, o sumo sacerdote era representante do povo diante de Deus. Tudo estava sendo visto. Agora Paulo, ele começa a nos dar alguns critérios da forma como devemos nos apresentar diante de Deus e como devemos entregar os nossos sacrifícios a Deus. O primeiro critério que Paulo ele vai nos dizer é que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício a Deus. A tradução da NVI, ela traduz esse termo apresentar, ela usa a expressão oferecer. Nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício a Deus, mas eu gosto muito mais da tradução da NVT. Ela usa a expressão entregar. O que na verdade Paulo está dizendo é: entreguem os vossos corpos em sacrifício a Deus. É o primeiro critério que Paulo está dando a fim de que o nosso culto seja agradável a Deus. O que na verdade nós como cristãos devemos entender é que em um culto o que importa para Deus não é a quantia financeira que eu vou ofertar, não é a maneira exteriormente que eu vou me apresentar, não é as minhas palavras bonitas que vão lhe importar, não é isso que importa a Deus, mas o que verdadeiramente importa a Deus é o meu coração estar sinceramente na sua presença, é eu não somente entregar quantias, mas me entregar totalmente a Ele, é eu me apresentar não somente de forma exterior, mas interiormente, com meu coração contrito e quebrantado na sua presença. O que importa a Deus são minhas palavras simples, mas com o meu coração sincero diante da presença dEle, é isso que lhe importa. Esse é o primeiro critério de adorarmos a Deus. Mas Paulo ele ainda continua. Ele vai dizer que o nosso sacrifício ele deve ser vivo. A
palavra vivo no dicionário de língua portuguesa significa ter vida. No dicionário bíblico, a palavra vida, ela significa ter vida diante de Deus, estar ligado com Deus, ter comunhão com Deus. O que expressamente me faz entender que o meu culto, eu devo chegar vivo diante da presença de Deus. O que Paulo está fazendo é um contraste. Lembra que eu disse? Ao Antigo Testamento, quando os judeus pegavam um animal, eles levavam o animal vivo. Mas qual era o propósito? Qual era a finalidade? Sacrificar. Em outras palavras, matar o animal. Mas agora Paulo está dizendo que nós vamos nos entregar de forma viva. Ou seja, nós podemos até ter chegado nesse lugar vivo, mas o propósito não é voltar da mesma forma em que entramos. O propósito é voltarmos mortos. É aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20: porque eu já fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Ele que vive em mim. Eu já estou morto, mas agora é Ele que vive em mim. É esse sacrifício que agrada a Deus. Para que um sacrifício fosse entregue, ele pegava o animal, de preferência o primogênito, ele separava o animal, ele cuidava de uma forma totalmente peculiar e diferente daquele animal. Sabe por quê? Porque daqui a um ano ele seria entregue em sacrifício. Quando Paulo está dizendo que o nosso sacrifício a Deus deve ser vivo, em outras palavras, Paulo está dizendo que nós devemos cuidar-nos, nos prepararmos antes de sermos entregues a Deus. O que Paulo está fazendo a menção é que antes de nós chegarmos a esse lugar para nos oferecermos a Deus, é necessário nos prepararmos antes mesmo de estarmos nesse lugar, a fim de que o nosso sacrifício seja agradável a Deus. Mas Paulo ele ainda vai dizer que o nosso sacrifício ele deve ser um sacrifício santo. A palavra santo, ela significa ser puro, significa ser separado, significa ser usado exclusivamente com um propósito. Ser santo não é algo que se compra, não é algo que se empresta, é algo que buscamos, é algo que conquistamos, é algo que Deus nos concede. O que fere a nossa santidade diante de Deus é o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. O que Paulo está fazendo a menção ao dizer que o nosso sacrifício ele deve ser santo, Paulo está dizendo que nós, se quisermos agradar a Deus com o nosso sacrifício, nós devemos trilhar um caminho de retidão diante da presença dele, para que não venhamos errar mais o alvo, para que possamos cumprir o nosso propósito diante de Deus. Mas agora Paulo ele vai dizer: e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A tradução da NVT, ela vai esclarecer totalmente a nossa mente, porque ela vai traduzir esse termo, que é o vosso culto racional, e esta é a maneira correta de o adorá-lo. Paulo, em Romanos 12, ele está falando da conduta de como o cristão deve entregar o seu culto a Deus. Eu não sei, meus irmãos, a forma como você tem entregado esse culto a Deus, mas uma coisa eu sei: para ser agradável, Josias, ele deve ser um sacrifício entregue e consumado totalmente. Um sacrifício entregue de forma viva. Um sacrifício de forma santa. Mas eu te convido a ficar de pé. Aleluia. E o tempo está passando. Meus irmãos, eu não sei a maneira como você chegou aqui,
Mas uma coisa eu sei: Deus não deseja que você volte da mesma maneira que você entrou. Eu tenho certeza plena que Deus quer que você volte consumado nesse lugar. Você é um sacrifício. Você veio se entregar nesse lugar totalmente. Você vai voltar sem vida. E disso eu tenho certeza. Meus irmãos, nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está sentindo um impulsionamento do Espírito, um toque do Espírito Santo, eu quero orar por você. É você que o Espírito Santo tem incomodado. É essa palavra que tem falado com você. Eu quero orar por você. Mas eu quero também orar pelos enfermos. Antes de eu passar o microfone, eu quero ser bem rápido. O tempo aqui já acabou, meu tempo. Eu me lembro que mais ou menos no ano passado, o Senhor estava começando a me usar na área da cura. E eu estava na igreja. Irmãos, eu estava sentado, aí eu fui pregar. Aí eu perguntei: irmão, tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Aí eu olhei para a igreja, ninguém. Tem alguém, irmãos? Aí depois os irmãos me avisaram: o irmão Sátiro, era um obreiro nosso. Quando eu olhei, ele disse para mim que estava com uma dor no braço já com alguns dias. E eu simplesmente orei por ele. Quando eu terminei, eu disse: sente agora. Na hora do culto, eu disse para ele: sente agora. Ele começou a rodar. Aí ele disse: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Naquele momento, eu vi algumas irmãs chorando. Por qual motivo? Os dons, eles estão tão escassos no nosso meio que hoje, quando uma pessoa vê, ela se surpreende. Certa feita, eu estava em casa e uma vizinha nossa chegou gritando, me chamando. E eu disse, eu fui lá, eu disse amém. Eu perguntei o que é que era. Ela disse que o filho dela estava com uma dor de cabeça muito grande e ela queria oração. Ela chegou me dizendo que ele estava gritando tão alto que eu pensei que ele estava endemoniado, irmãos. E certa feita nós estávamos viajando com um grupo de ministros e nós conversando sobre as experiências que cada um teve. E eles dizendo que cada um teve experiência com cura e expulsando demônio. E eu só na minha, doidinho para ter experiência de expulsar demônio, irmãos. E naquele dia, o jovem veio, eu orei por ele. Quando eu termino de orar por ele lá em casa, ele levanta a cabeça, olha para mim e começa a sorrir. Tempo depois, a mãe dele disse para mim: ele já não está sentindo mais nada. Eu acredito em um Deus que ainda cura nos dias atuais. Mas nesse momento eu quero orar por você. A Bíblia, ela nos menciona a fé. É a fé que condiciona a cura. Uma última vez eu quero contar mais um testemunho. Uma vez eu fui ministrar no interior e eu olhei para a igreja e disse: irmão, tem alguém enfermo no nosso meio? A igreja olhava para mim, nada. E eu, empolgado: irmão, tem alguém enfermo? Ninguém. Eu olhei para o púlpito para ver se acontecia igual da outra vez e nada. E eu entusiasmado: irmão, tem alguém? Estava para desistir já. Eu olho para o conjunto de senhora, duas irmãs levantam a mão bem baixinho. Eu entendi logo que ela não estava crendo, nenhuma das duas estava crendo. Aí elas foram na frente. Irmão, já sabia. Eu orei, não aconteceu nada. As irmãs totalmente incrédulas. Porque o entendimento das pessoas é pensar que só os pastores são usados, os presbíteros, e um jovem desse. Não pode ser. E naquele dia não aconteceu nada. Então nessa noite eu te convido a ativar a tua fé. E eu quero orar para entregar o microfone em nome de Jesus. Põe a mão onde há a enfermidade em nome de Jesus. Em seguida você vai procurar. Em seguida você vai procurar a enfermidade. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu ordeno agora que toda enfermidade saia desta mulher, saia deste homem, onde ele ou ela estiver.
No nome de Jesus, Senhor, eu ordeno a enfermidade saia totalmente agora em nome de Jesus. Ó Pai, eu dou ordens para que haja restauração na saúde. Em nome de Jesus, eu dou ordens agora. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro a Ti e peço, realiza a Tua vontade, pois eu sei que a Tua vontade é curar. No nome de Jesus. Amém.